A graça e a paz do Senhor Jesus. Vocês não fazem ideia de como é bom estar aqui e ver pessoas nesses bancos. Hoje é o nosso primeiro culto de retorno. Diminui um pouquinho mais. Nosso retorno da quarentena. Na verdade, estamos aqui com muitas restrições, né, pastor? Mas até aqui o Senhor nos ajudou. Eu estou muito emocionada. Eu não queria chorar, mas tô igual Bira. Irmãos, a gente esteve aqui domingo, pós-domingo, semana, fazendo louvor. Foi bom também. Mas não tem nada mais agradável do que dividir esse momento com a igreja. Saber que estamos juntos novamente. Esse é um culto de festa. Amém? Um culto de festa ao nosso Deus. Nós estamos aqui. Muitos vão estar em casa ainda, porque não tiveram possibilidade de se inscrever, ou não puderam estar, ou ainda precisam estar em casa. Mas a igreja do Senhor Jesus permaneceu de pé. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia! Porque não é parede que a gente adora. Porque não é o pastor que a gente adora. Não é o irmão que está aqui na frente tocando ou cantando que a gente adora. A gente ama o nosso Deus e a gente nos ama. A gente tem amor um pelo outro e a gente sente saudade. Foi difícil não dar um abraço naquele botafoguense lá atrás. Já chegou zoando a minha máscara que era do Flamengo. A gente se ama e é muito bom estar aqui. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento. A rocha da nossa salvação. É uma noite de festa. Eu quero que você curve a sua cabeça aí. Vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele. Agradece a Ele aí por esse momento. Deus, obrigado por essa oportunidade de estar aqui essa noite. De poder te adorar junto com os irmãos. De estarmos juntos em comunhão. Oh, quão bom e quão suável é que os irmãos estejam em comunhão. Aleluia, Jesus, nós te glorificamos. Bom é te adorar, bom é te bendizer, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque mesmo diante dessa pandemia, o Senhor nos fortaleceu, o Senhor nos guardou. Diante de tantas dificuldades, muitos perderam o emprego, situações financeiras complicadíssimas, mas o Senhor foi fiel. O Senhor sustentou a sua igreja, cada lar, cada família, e foi além. O Senhor, através da sua igreja, o Senhor levou sustento a outros que nem nos conhecia, Pai. O Senhor é bom o tempo todo. E hoje é uma noite, Senhor, de celebração. Nós estamos aqui para te adorar. Nós estamos aqui, Senhor, para declarar que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é poderoso e que a partir de agora, Senhor, a tua igreja vai estar mais fortalecida. Obrigada, Deus. Eu te agradeço, Pai. E fica conosco, fala conosco, receba nosso louvor, nossa adoração nessa noite. Em nome de Jesus. Você pode ficar de pé aí? Aos que podem ficar de pé. Já ficou muito sentado no sofá lá de casa, gente?
Todo mundo. Salmo 95 fala assim: vinde e cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos a rocha da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Cantemos salmos porque o Senhor é Deus supremo e é o grande rei acima de todos os deuses. Quem concorda com isso aí, dá um glória a Deus. Aleluia! Vai esquentar agora, hein? Faz assim, ó, Ronaldinho. Vocês vão treinar comigo uma música que a gente cantou aqui, ó, só durante a quarentena. Vocês devem ter cantado em casa. O som da festa. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Canta aí. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia, de aleluia. Vamos ver se vocês sabem. A igreja agora, o som da festa. O som da festa vai subir, recebe Deus. a glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. A igreja bem forte. Sua glória descerá. Se ouvirá um novo som De aleluia. Aleluia. Vamos lá? Dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, sua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, de maravilha, te louvar, fala pra ele, glória a Deus. Eu entro na sua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, no grau de unção, no grau de unção. Ouça da festa! som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa! O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia, de aleluia. Na presença dos homens,
Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, sua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha. Te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro pra receber o seu poder, e quanto mais o tempo passa, mais quero ver. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, e o grau de unção, e o grau de unção. Olha aí, ó! Som da festa vai subir. Som da festa! Som da festa vai subir. A sua glória descerá, se ouvirá um novo som de a igreja, o som da sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa, Som da festa recebe, vai Senhor, subir. essa festa é pro Sua Senhor. glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa, som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia, de aleluia. Glória a Deus! Essa festa é pro Senhor. Gente, confesso, quase caí dura no chão aqui agora. Não tô acostumada mais a fazer essa festa, mas agora a gente vai voltar a acostumar, né, gente? Cantar dentro dessa máscara aí não deve ser fácil não, hein? Fala, mas o Senhor merece. Aleluia, porque Ele é bom, a rocha da nossa salvação. Fala assim, ó, Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Aleluia. Só as mulheres. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Os homens. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos, todos os povos te exaltarão de geração em... Olha aí! Te adorarei, aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que és. Te adorarei, te adorarei, aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que és. Por quê? Deus é bom. Oh, aleluia. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Os homens. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. E todos os povos te
exaltarão de geração em geração. Te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Aleluia. Assim, ó. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei Por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei. Por tudo que és. Por tudo que és. Por tudo que és. E Ele é o que, igreja? tudo que é. Aplaude ao Senhor aí. É por causa dele que estamos aqui, livre dessa doença maligna. É por causa do Senhor que você está aqui essa noite, com saúde. É por causa do Senhor que você em casa também está aí usufruindo esse tempo com a sua família. Porque Deus é muito bom. Porque durante esse tempo todo a igreja não se calou. A igreja não se omitiu. A igreja continuou sendo igreja. A igreja continuou servindo. Amém. Que essa noite você possa se derramar na presença do Senhor. Tenha liberdade na presença de Deus. Me derramar. Me derramar. Dizer que te amo. Me derramar. Dizer te preciso. Me derramar. Dizer-te sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que és formoso, fala pra ele assim, ó. Eis-me aqui. Faz essa oração. Outra vez Obrigada, Deus. diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Só o Senhor escuta cada dificuldade que passamos, Senhor. Fazes cair as barreiras. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Sinto o toque do Espírito Santo. O teu toque, a tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar
te preciso me derramar, dizer-te sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Com palavras não sabemos, Senhor, agradecer o que o Senhor fez. Mas queremos expressar, Senhor, o nosso amor e a nossa gratidão nessa noite. Obrigada, Senhor, pela provisão, pelo livramento, Pai. E obrigada, Senhor, pelas portas dessa igreja estarem abertas hoje, Deus. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Seja adorado e engrandecido, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém? Pastor. Som. Boa noite, queridos, graça e paz. Você pode se sentar. Deixa eu compartilhar algo com vocês. Eu também estou bastante emocionado hoje. E eu me lembro, eu estava na casa do... Estava em casa vendo um vídeo do YouTube, era um show. E aquele monte de gente, sabe como é que é show, né? Show de música, assim, a banda lá e aquela montoeira de gente assim. E eu assistindo aquilo e eu me perguntava assim: será que um dia a gente vai voltar a poder participar de algo semelhante? E também, no mesmo momento, veio na minha cabeça assim a imagem dos cultos na igreja, não é? Da forma como a gente sempre esteve acostumado a fazer. E à medida que essa pandemia foi se desenvolvendo, a gente foi percebendo que, infelizmente, não seria algo assim tão rápido, né? Não seria algo assim que ia passar rápido. A gente ia conviver com isso um bom tempo. E a verdade é que a gente procura se acostumar, não é? Não é? Todos vocês, a gente não precisa se acostumar. Hoje todo mundo de máscara, eu estava de máscara até aqui agora há pouco. Só tirei porque está todo mundo bem longe de mim, não tem problema nenhum. Não é? Mas nós precisamos nos acostumar com uma nova situação. Mas existe algo interessante que nos caracteriza como igreja. A igreja não precisa definitivamente de um prédio. O prédio não é a igreja. Vocês sabem disso, né? As pessoas são a igreja. Mas as pessoas reunidas em torno de Cristo, isso faz delas igreja, de maneira que a comunhão, o estar, não apenas presencialmente, mas talvez muito mais do que isso, né? Estar envolvido de uma maneira muito mais profunda é extremamente importante para a vida da igreja. É por isso que a gente sente falta de cultuar juntos. É por isso que a gente sente falta do abraço, do aperto de mão, coisa que ainda a gente está evitando e por questões de segurança.
de maneira que poder retornar a esses cultos de forma presencial, ainda que com todas as limitações, com todo o protocolo de segurança possível, é uma experiência muito interessante. Nós estivemos aqui pregando e cantando e louvando esse tempo todo. Sabíamos que vocês estavam do lado de lá, mas aqui a gente só tinha uma câmera para a qual nós olhávamos. Vocês aqui não estavam. E isso faz muita diferença. E é uma alegria a gente estar aqui nesse primeiro culto. A gente está chamando de um pré-retorno, porque hoje a gente limitou para 15 pessoas só, fora a equipe, né? Então a gente tem aí quase o dobro disso, mas a gente limitou exatamente para ver como é que ia funcionar, não é? Para a gente perceber o que a gente ainda precisa ajeitar e melhorar em termos de segurança, porque graças a Deus até agora nós não perdemos ninguém para o coronavírus. Louvado seja o Senhor por isso. E eu peço a Deus que continue assim e que ninguém aqui seja ceifado, não é, por essa doença que não é uma brincadeira, não. Mas, queridos, eu não vou ficar aqui falando muito disso, não, senão eu vou me emocionar demais. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Salmo de número 106. Salmo 106. Quero refletir com vocês nesse salmo que diz assim: Aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo, e regozije-me com a tua herança. Pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar e ele secou, e fê-los passar pelos abismos como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e tragou a Datã e cobriu o corpo de Abirão. Ateou-se fogo contra o seu grupo, a chama abrasou os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram um ídolo fundido, e assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas, maravilhosas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. Tê-los exterminado como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que sua cólera os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à tua palavra, antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Então lhes jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto e também derribaria entre as nações a sua descendência e os dispersaria por outras terras. Também se juntaram a Baal-Peor e comeram
os sacrifícios dos ídolos mortos. Assim, com tais ações provocaram a ira e graçou peste entre eles. Então se levantou Finéias, executou o juízo e cessou a peste. Isso lhe foi imputado por justiça de geração em geração para sempre. Depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa dele sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes ordenara, antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras, deram culto aos seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Acendeu-se, pois, por isso a ira do Senhor contra o seu povo, e lhe abominou a sua própria herança, e os entregou ao poder das nações que sobre eles dominaram, os que os odiavam. Também os oprimiram os seus inimigos, sobre cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com seus conselhos, e por sua iniquidade foram abatidos. Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles da sua aliança e se compadeceu segundo a multidão de suas misericórdias. Fez também que lograssem compaixão de todos os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao seu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Todo o povo diga amém, aleluia. Amém, queridos? Esse é um salmo que nós conhecemos como um salmo histórico, porque ele conta a história desde a saída do Egito até a entrada na terra de Canaã, onde se cumpre então a promessa de Deus na vida do povo de Israel. E eu não sei você, não é? Mas tem muitas pessoas que, quando fala de história, a pessoa até dá aquele suspiro assim, né? Ufa, história. Que coisa chata. Não é? Tem muita gente que às vezes reage dessa maneira quando se depara com a história. Porque parece que não tem nada a ver com você, parece que isso não te diz respeito, parece que não tem nada de prático, parece que isso é coisa de quem não tem o que fazer e fica olhando para trás. Meu negócio é olhar para frente, quem anda para trás é caranguejo, aí começa aquelas conversas, não é? E por aí vai. Mas nós não podemos de maneira alguma olhar para a história dessa forma. Essa aqui não é apenas uma história distante de mim e você, que não nos diz respeito. É a minha e a sua história, é a nossa história como povo de Deus. E por isso a gente não pode ignorar. E além de ser a nossa história como povo, ela é mais do que isso. Porque ela é uma história do relacionamento desse povo com o seu Deus. É uma história que, quando você observa e você lê, você pode perceber algumas coisas interessantes aqui. Em primeiro lugar, esse salmo começa exaltando, não é, são algumas coisas interessantes. Ele começa dizendo: aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? A gente já observa aqui de cara que esse salmo, ele exalta a bondade de Deus. E aí você, eu sei disso, Deus é bom, mas quando você continua lendo, aí você vai entender por que Deus é bom. Porque quando você continua lendo, a partir aí
do verso 6, ele fala do verso 6 até o verso 46, ele fala da maldade do ser humano, da maldade que habita em mim, em você, dessa natureza pecaminosa que se opõe a Deus. E aí, quando você observa isso, ao longo de toda essa história, então a bondade de Deus, ela se torna ainda mais relevante, ela se torna ainda mais importante diante do fato de que eu e você, se Deus não fosse bom e muito bom, eu e você não mereceríamos nem respirar o ar que respiramos. Ele começa dizendo que a misericórdia de Deus dura para sempre. Não há nada que possa fazer que essa misericórdia cesse. Nem mesmo atitudes repetidas, nem mesmo atitudes que vão revelando o erro uma vez após outra, residindo no erro constantemente. Nem mesmo esse fato anula a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Eu não sei você, mas talvez quando você começa a ler aí a partir do verso 6, você começa a ficar com raiva daquele povo, né? Mas meu Deus, que povo cabeça dura, mas que gente é aquela? Gente, Deus fez um monte de milagres na frente deles e eles continuam pecando, como é que pode? Aí, olha um pouquinho para a tua história. Olha um pouquinho para a sua própria vida, não é? Lembre-se daquele cântico que a gente tem no nosso Salmos e Hinos, né? Contas muitas bênçãos, dize quantas são e verá surpresa o quanto Deus já fez na sua vida. Aí você olha para trás, você vê o quanto Deus já fez na sua vida, o quanto Ele já te abençoou, o quanto Ele já transformou a tua história, o quanto Ele supriu a tua necessidade, o quanto Ele te perdoou e você continua pisando na bola. E você continua pecando. E aí, antes de você jogar pedra no povo de Israel, por isso que eu estou dizendo, lembre-se de você. Por isso que eu disse que essa é a nossa história. A nossa história do relacionamento com um Deus que é bom. A nossa história de um relacionamento com esse Deus que tem misericórdia. A nossa história de relacionamento com um Deus que, apesar de mim e apesar de você, Ele continua fazendo coisas maravilhosas em nossas vidas. Essa é uma história. E é a minha história, é a sua história no nosso relacionamento com esse Deus que, por amor do próprio nome dele, escolheu nos salvar, escolheu mudar a nossa história. Então, por um lado, você vê esse Deus que é bom, esse Deus que é misericordioso, esse Deus que age com poder, que intervém na minha, na sua vida, na minha e na sua situação, transforma todas essas coisas. Por outro lado, você vê a história de pessoas que, assim como eu e você, pessoas que, não obstante Deus se manifesta amoroso, bondoso, misericordioso, não obstante Deus se manifestar poderosamente na vida delas, elas continuam fazendo algumas coisas. E tem algumas coisas aqui interessantes que eu queria que você prestasse atenção. No verso 7, o verso 6 diz que eles pecaram. Mas como se constitui esse pecado? O que caracteriza esse pecado? Como é que esse pecado toma lugar na vida deles? Aí você vê aí a partir do verso 7. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao Mar Vermelho.
Gente, se você for lembrar a história do Egito, quantas pragas Deus lançou sobre o Egito? 10. Coisas, assim, para dizer o mínimo, coisas poderosas. Manifestação do poder de Deus de uma maneira assim, sobre uma nação inteira para libertar o povo dele. E aqui está dizendo que eles não atentaram. As coisas estavam acontecendo diante dos seus olhos, o poder, a manifestação desse Deus diante dos olhos deles, e eles não deram atenção a isso. Quando nós começamos a perder os olhos para o que Deus faz, isso significa que os nossos olhos estão no outro lugar. A gente já está olhando para outra coisa. Quando você não consegue mais atentar para o que Deus está fazendo, é porque os teus olhos estão postos em outra direção. E aí, então, continua. Porque você não está atento, aí você também não se lembra, não é isso? Você está a sua atenção está tão tomada noutra direção, que via de regra vem para satisfazer os teus próprios desejos, vem para satisfazer a tua própria cobiça, que você então está tão absorvido pela ideia do prazer, que você então se esquece do que Deus fez. Você se esquece da misericórdia, da multidão, como diz o texto aqui, né? Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Vai se esquecendo. As coisas vão ficando para trás, porque os teus olhos estão noutra direção. Aquilo que Deus fez começa a ficar no passado da tua história, da tua vida, já não é mais algo, uma realidade presente, já não é mais como o outro salmista escreveu, né, que como terra seca a minha alma tem sede de ti. Ele está falando do aqui e agora. A realidade de Deus, quando você já não mais atenta para Ele, ela vai ficando na sua história, no seu passado, distante, desconexo de você. E aí você continua vendo aqui, né, a gente vai lá para o verso 13, que é um dos versos que mais me perturbam nesse salmo, quando ele diz: cedo, porém, se esqueceram das suas obras. E não lhe aguardaram os desígnios, entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. As pessoas que têm a sua atenção nos seus prazeres vão se esquecendo de Deus e passam a cobiçar cada vez mais aquilo que desejam. E é interessante o efeito que isso causa. Porque a cobiça, ela produz em nós o desejo de urgência, não é verdade? O desejo do imediato. E aí o que acontece? Bom, as obras de Deus, as misericórdias, os feitos de Deus, você já deixou para trás mesmo, né? Você já deixou para trás. Mas aí ele diz aqui: e não lhe aguardaram os desígnios. Ou seja, não aguardaram a manifestação da vontade de Deus, dos planos de Deus para a vida deles, porque estavam tomados de cobiça. E que cobiça era essa aqui? Nesse momento, eles estavam no deserto, já tinham saído do Egito, e o povo ficava o tempo todo na porta de Moisés, chorando, pedindo, porque queriam comer carne.
estavam enjoados de maná, que Deus mandava do céu todo dia. Eles não queriam saber mais do maná, não queriam saber mais da bênção de Deus, eles queriam comer carne, porque no Egito eles comiam carne de peixe pescado no Nilo, eles comiam carne, né, de ovelhas, de gado, enfim, eles já estavam desejosos de voltar para o Egito, de onde estavam sendo escravizados, e eles estavam querendo voltar para lá. Entregues à cobiça, ao desejo. E aqui, queridos, a gente vê por um lado esse Deus, a gente vê por outro lado pessoas que vão se esquecendo dele, pessoas que têm os seus olhos dominados pelos seus próprios prazeres, que vão se esquecendo disso tudo, pessoas que vão se rendendo à cobiça, pessoas que vão deixando de desejar o cumprimento da vontade de Deus em suas vidas, se entregando à cobiça. E aqui eu quero que você perceba o seguinte: é uma história que parece que ela não fecha, né? Não é isso? Parece que ela não encaixa. Porque um Deus tão bom, tão misericordioso, tão poderoso na vida deste povo, ao passo que esse povo dando-lhe as costas, almejando a escravidão, desejando o pecado, entregando-se à cobiça, à inveja e a todas aquelas coisas que lá no Novo Testamento, em Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 16, demonstram ali claramente o fruto da carne. E aí você olha, meu Deus, como é que é isso? Que história é essa? Agora, quem escreve esse salmo, ele faz uma leitura dessa história, e ele termina dizendo assim, que esse Deus, não obstante todas essas falhas do povo, não obstante toda essa dureza do coração deles, a gente vê esse Deus corrigindo esse povo. Diz o verso 40 que acendeu-se a ira do Senhor e ele os entregou ao poder das nações que sobre eles dominaram e que odiavam eles. Essa era uma forma de Deus trazer correção. E a Bíblia diz que Deus corrige aqueles a quem Ele tem por filho, aqueles a quem Ele ama. Então, por mais obstinados que fossem, Deus não desiste deles. Eu quero dizer uma coisa para você. Muito provavelmente você não é muito diferente destes aqui que nós estamos lendo hoje. Talvez a história dele seja a história da sua vida. E tem algumas coisas que você precisa aprender aqui hoje. E eu não vim aqui para te dar aula de história, mas para você olhar para a vida desse povo e perceber que esse Deus, Ele não desiste de você, por mais que você venha errar. Esse Deus não deixa de ser bom porque você é mau. Esse Deus não deixa de ser misericordioso porque você é implacável. Esse Deus não deixa de ser poderoso porque a sua carne é fraca. Esse Deus não deixa de te amar, mesmo quando as tuas atitudes dizem exatamente o contrário, que você não o ama. Ele continua te amando e por isso Ele te corrige, porque Ele se recusa a deixar você na condição que você está. E Ele faz isso porque Ele ama, porque Ele tem por filho, porque Ele se importa. Deus corrige a quem Ele ama, porque se você for ler lá em Romanos, aqueles a quem Deus não exerce misericórdia, Ele os entrega ao pecado, ao comportamento desprezível. Ele entrega, Ele larga, Ele deixa.
se você tem sido alvo da correção de Deus, ainda que isso possa talvez te trazer dor e desgosto em certo momento, Ele faz isso porque Ele não desistiu de você, porque Ele ama você. E aí a gente observa aqui, continuando, verso 43, muitas vezes os libertou. Quantas vezes, mesmo afastados de Deus, Ele então não vem para nos libertar. Quantas vezes, no verso 44, Ele não escuta o nosso clamor quando estamos angustiados? Quantas vezes Ele não se lembra da aliança que tem conosco? E então age de maneira abundante, com uma misericórdia abundante. O verso 46, fez também que lograssem compaixão de todos os que os levaram cativos. Deus não permitiu que fossem destruídos, ainda que todo aquele sofrimento eles tinham causado a si mesmos. Eles tinham provocado, todo aquele problema. Então que você saia daqui entendendo algumas coisas. Deus não desiste de você. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo misericordioso. Ele continua sendo poderoso, mesmo que você ceda às fraquezas da carne. Mas Deus se recusa a permitir que você continue dessa forma. E o salmista que escreve isso aqui, a partir do verso 47 e 48, ele vê a história dele, a história do seu povo. Ele vê tudo aquilo e ele vê como Deus se relacionou com esse povo. E aí lá no verso 4, ele diz assim, ele faz uma oração, antes de descrever toda essa tragédia, Ele diz assim: lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo, visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. E esse é o clamor de alguém que olha para essa história e percebe que Deus agiu nessa história, por mais dramática que ela foi, por mais cheia de percalços que ela tenha sido, Deus agiu nessa história e formou, afinal de contas, um povo, o povo dele. E esse salmista, ele olha para aquela história de redenção, para aquela história de transformação, para aquela história de Deus cumprir os seus planos na vida do povo, apesar do povo. Ele olha para essa história e ele clama, e ele diz: lembra-te de mim, Senhor, segundo essa bondade que eu vejo na história do meu povo, na minha história. Lembra-te de mim, Senhor. E o verso 47, ele termina essa oração dizendo: salva-nos, Senhor nosso Deus, congrega-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Todo o povo diga amém, aleluia. Ele está aqui terminando aquela oração que começou depois de refletir sobre a história. E isso quer dizer, sabe o quê? A tua história pode ser tão semelhante quanto essa, cheia de quedas, cheia de coisas que você se envergonha. Como diria o outro autor bíblico: a nós, Senhor, só nos cabe o corar de vergonha por causa dos nossos pecados. Por mais dramática que seja a tua história, ela pode ser ainda
uma história de redenção, uma história de transformação, uma história de superação e do cumprimento da vontade de Deus na sua vida. E eu vejo algumas coisas bonitas acontecendo nisso tudo aqui, sabe por quê? Quando Deus... E eu acho isso interessante de pensar sobre isso, porque nós estamos falando na dinâmica do relacionamento, né? Quando o povo aprontou demais e Deus disse assim: eu vou exterminar essa gente e de você, Moisés, eu vou fazer um povo novo. Ali era um grande teste, na verdade, para a vida de Moisés como líder, porque Moisés falou: não, esse é o teu povo. Não, o senhor não vai formar outro povo, porque o senhor já tem um povo. E se não for assim, risco o meu nome, então, do livro. Eu não estou afim disso. Mas aqui o que eu quero que você perceba é que muitas vezes Deus pode levantar na sua vida alguém como Moisés, que vai interceder diante de Deus por você, para que você não seja consumido, para que a história de redenção na sua vida se cumpra e que por fim você possa dizer: bendito seja o Senhor, o meu Deus, de eternidade a eternidade. Romanos nos diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero afirmar para você hoje de maneira categórica: isso é verdade. Nada pode te separar do amor de Deus. Eu sei que esse momento que nós estamos vivendo pode ser analogamente comparado a um tempo de deserto, não é? Uma situação incômoda, uma situação transitória, mas é uma situação que, se você não ficar atento, você pode cedo, por conta do sofrimento, por conta da privação, por conta do isolamento, por conta de sentimentos os mais variados, você pode ser consumido por todas essas questões que estou colocando e você acaba se esquecendo do que Deus fez. Se tem uma coisa que é capaz de nos fazer esquecer de tudo o que Deus fez, é a dor atual que sentimos. Então, faça como diz o texto de Lamentação: diante do sofrimento, traga à sua memória constantemente o que te dá esperança. E o que te dá esperança é que esse Deus não falha. Ele está com você. Sempre esteve. Na verdade, Ele nunca deixou você sozinho em momento algum. Ele sempre esteve contigo. Então não se esqueça das obras dele. Segunda coisa, nesse tempo de deserto, se tem uma coisa que é difícil fazer, sabe o que é? É esperar. Se tem algo que é difícil, é poder esperar. E eu me lembro que quando Deus disse que Israel permaneceria ainda, não é, um tempo no deserto, e teve gente: não, vamos lá, vamos mudar o negócio aqui, vamos por esse caminho, vamos conquistar a terra. Aí Josué e Caleb falaram: ó, gente, vocês vão desobedecer a Deus de novo. Não façam isso. Aí você vê a atitude de Josué e Caleb de esperar o desígnio de Deus, de esperar a vontade de Deus se cumprir.
Ao passo que aqueles outros, diante da notícia que permaneceriam mais tempo no deserto, queriam criar atalhos. E nós somos assim. Aguarde o agir de Deus na sua vida. Não seja tomado pelo desespero, não seja tomado de pressa. Acalma. Pastor Myron já pregou aqui uma vez. Ele diz uma frase que parece não fazer sentido nenhum, né? Ele diz assim: vamos devagar porque Deus tem pressa. Eu de vez em quando eu solto essa também, não é? Deixa o desígnio de Deus se cumprir, aguarde. Não ceda, como diz aqui, à cobiça, não é? Esse tempo de deserto, esse tempo de escassez, esse tempo de dificuldade, faz com que você volte os seus olhos para aquilo que falta, não é? E você acaba se esquecendo do que Deus tem dado. E é aí onde a ingratidão toma lugar na sua vida. Não faça isso. Não olhe no que está faltando, perceba o que Deus tem dado. Perceba o que Deus tem te fornecido. Eu me lembro de ter encontrado com o esposo de uma mulher, eu nem sei o nome dele, nem o nome da mulher. Eu encontrei com ele numa UTI lá em Curitiba. Eu fui fazer uma visita para o meu amigo Maranhão, e esse cara estava lá. E ele disse assim: hoje o que eu peço a Deus, o que eu mais tenho pedido a Deus, é para que a minha esposa consiga urinar. Sabe isso aí que você faz todo dia, várias vezes por dia, quando está frio? E você nem liga para esse tipo de coisa? O quadro de saúde dela estava complicado porque ela não conseguia urinar. Já imaginou isso? Precisamos ser gratos a Deus por tudo que Ele nos tem dado, para não tentar o Senhor como eles fizeram. Estão tão obcecados por aquilo que falta que acabam tentando a Deus. E diz lá que Deus mandou codornizes, né? Um tipo de codorna, né? E eles comeram até sair carne pelo nariz. Até enfastiado o negócio. Até não querer saber mais de comer carne. Por isso que diz aqui: concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma, porque não eram gratos por aquilo que Deus estava dando. Tome isso para a sua vida e tenha todos esses cuidados nesse tempo de deserto. Amém? Então vamos fazer um resumo aqui? A tua história pode ser uma história cheia de tombos, cheia de quedas, cheia de falhas. Pode ser uma história cheia de coisas das quais você não se orgulha. Mas nada pode te separar do amor desse Deus, que se recusa a permitir que você continue vivendo assim. Ele te corrige porque te ama. Ele não desiste de você. Então não viva aí consumido por culpa, por condenação. Deixe brotar o louvor nos teus lábios, na tua vida, quando você olha para esse Deus que é bom demais e que te ama como ninguém mais pode te amar. Amém? E saia daqui também hoje entendendo o seguinte: quando você está com seus olhos no que falta, você se esquece do que Deus está fazendo. Perceba o que Deus tem feito na sua vida. Dê graças a Deus pelas pequenas coisas. Elas podem ser o anúncio de grandes coisas que estão por vir. Amém? Não se esqueça disso. Aguarde Deus agir na sua vida. Não tenha pressa de sair desse momento.
Né? Tem muitas igrejas aí que nem fecharam, outras começaram a abrir lá no mês de junho. Maio já teve igreja começando. Eu falei, não, a gente vai só quando... E olha lá que eu ainda não estou muito convencido ainda de que é realmente, totalmente seguro, mas a gente vai tomando as providências que podemos, com o conhecimento que temos, mas estamos fazendo o máximo para preservar todos aqui. Mas eu quero dizer que a gente não pode ter pressa, não é? Vamos devagar, porque Deus tem pressa. Quem age é Ele, enquanto eu e você esperamos e aguardamos os desígnios de Deus, para a gente não tentar a Deus, porque tentar a Deus é perigoso. Eu queria que você se colocasse de pé, chamar aqui a equipe de louvor. Nós vamos orar agora, já estamos encaminhando para o final. Logo após essa oração, nós vamos louvar o Senhor juntos aqui. E você que está aí em casa nos acompanhando, bem como todos os que estão presentes aqui, durante essa canção nós vamos ter um momento em que poderemos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. E temos aí também as nossas ofertas para missões e para as cestas básicas. Então aí no rodapé do vídeo tem a conta da igreja, também tem o QR Code aí do PicPay, você pode fazer as suas doações por aí. Nós temos aí mais 2 fins de semana para a gente conseguir levantar as cestas básicas que precisamos. Temos aí o alvo de 35. São 35 famílias que estão sendo alcançadas. E graças a Deus, todos os meses, não é mesmo, Carlão? Todos os meses Deus tem sido fiel e a gente tem conseguido abençoar essas famílias. Mas para vocês que estão aqui presentes, os que estão em casa vão fazer isso de maneira eletrônica. Vocês que estão aqui presentes, nós vamos precisar de uma certa ordem, né? Você saia pelo corredor central e volte na lateral para a gente criar um fluxo, né? E caso, temos pouca gente hoje aqui, mas caso tenham mais pessoas aqui no corredor de uma vez, mantenha uma certa distância, né? Pelo menos 1,5 metro de cada pessoa, para a gente fazer isso com segurança. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela vida de cada pessoa amada e querida que está conosco nessa noite, e também por todos esses que estão aí nos assistindo de casa ou do trabalho, talvez dentro do ônibus, não sei. Obrigado pela vida de todos esses. E oramos, Pai, para que essa história desse salmo, que é um salmo cheio de percalços, que nos revelam a verdadeira natureza de Deus, a natureza do homem, mas demonstram que no final a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, acaba se cumprindo em nossas vidas. Somos de uma forma ou de outra transformados pela graça e pelo agir desse Deus. E eu oro, Pai, para que em nome de Jesus todos os que nos assistem nessa hora sejam encorajados por essa palavra, especialmente estes queridos que já caíram tantas vezes, esses que têm uma história de rescindir no pecado constantemente. Eu oro para que eles sejam hoje, ó Deus, imersos nesse amor do Senhor que não tem fim, nessa misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Que eles sejam alvo hoje da ação poderosa do Senhor, que os corrige porque ama e os transforma, os torna verdadeiramente novas criaturas, mudando a sua história e cumprindo a tua vontade na vida deles, que é boa, perfeita e agradável. Eu oro, Pai, para que cada pessoa que nos ouve nesse momento, eles sejam encorajados a não desistir do Senhor, porque o Senhor não desiste deles. E eu oro para que eles experimentem essa transformação que só o Senhor é capaz de operar em nós. Só o Senhor é capaz de nos transformar
de mudar e reescrever a nossa história. E eu quero orar, Senhor, para que uma nova história seja escrita na vida de cada um desses teus filhos amados e queridos. Também dedicamos ao Senhor nessa hora tudo o que temos e somos. Os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas contribuições para as cestas básicas, para abençoar vidas e pessoas, tudo dedicamos isso porque fazemos o que fazemos apenas porque nós te amamos acima de qualquer coisa. Recebe, Pai, como aroma suave essas ofertas que dedicamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Não ceda agora, confia, a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. Não ceda agora, confia, a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. Não ceda agora, a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. Fazendo assim você será muito feliz. Aleluia. Pai, nós estamos agradecidos ao Senhor por esse pré-retorno. Obrigado por cada pessoa que pôde estar presente. Oramos para que o Senhor as leve para casa em paz, guardadas e protegidas como foi até agora. Continua livrando o teu povo. Aqueles que nos assistem, que estão em casa, nós oramos para que também a tua graça os alcance e que de maneira poderosa eles sejam tocados pelo teu Espírito. Que essa palavra de hoje os encoraje a não se esquecer do que o Senhor tem feito, a aguardar que a tua vontade se cumpra e a experimentar, acima de todas as coisas, os teus feitos na vida deles no dia a dia. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Você senta só um minutinho, eu só preciso dar uns pequenos avisos aqui. Nós vamos repetir esse culto presencial no 5º domingo. Então a gente vai pular o 4º, né, que é semana que vem. E no 5º domingo, então, a gente faz mais um pré-retorno. Está certo isso mesmo? Eu estou certo no meu calendário aí? É isso mesmo, né? Não é? Então, eu vou explicar isso depois. Tem uma ideia nova que eu vou compartilhar com vocês aqui. Mas aí a gente vai fazer isso aí com um número maior de pessoas, né? Hoje já deu para a gente, né, ter uma ideia de como é que vai funcionar. A gente já viu aqui o que dá certo, o que não dá certo, não é? E já observamos, já algumas coisas vão melhorar, para que no dia 6 de setembro, primeiro domingo, aí a gente volte completamente, não é? Se daqui até lá não mudar nada, não é? Espero que não. As estatísticas têm mostrado, por enquanto, que os números estão caindo no estado do Rio de Janeiro. Então, isso é uma coisa
pelo menos por enquanto, boa. Como eu já vi esses números subirem e descerem tantas vezes, então eu fico aguardando, não é? Com muita cautela, porque a coisa de fato não é assim. Tá certo? Então, a gente continua a nossa agenda semanal. A gente só está lançando um devocional por semana. A gente deu uma parada com os Conectas Quarentena, né? Porque a gente precisa reformular algumas coisas ainda. Então a gente só continua com o devocional, e a escola bíblica vocês estão recebendo aí o link. E amanhã já vai estar disponibilizado. Amanhã não, hoje já esteve disponibilizado para vocês. Olha eu aqui com a minha cabeça, não é? Vai estar disponibilizado para vocês domingo que vem. Aí também continuamos online por enquanto, não é? Até que sintamos aí mais segurança para poder voltar às nossas atividades de maneira integral. Tá certo? Dá uma moral para o Eliésio, né? Vai lá pedir aí os seus pastéis para você comer em casa, não é? A Andréia também está fazendo bolo. Liga lá para ela se você quiser comer um bolo, tiver com vontade, dá uma força aí para a filha da tia Isa, e vai ser uma bênção. Amém? Eu acho que é só. Vamos louvar para a gente terminar? Mais um dedinho. Coloque-se de pés aí, a gente vai louvar e depois estamos terminados. E infelizmente não vai dar para dar abraço bem apertado, né? Essa é a pior parte. Só de longe assim, por enquanto. Vamos esperar que daqui a pouco tudo volta ao normal. Tá feliz? Levanta sua mão aí. Tá feliz? Aquele que tem sede buscar beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais acabará. Aquele que tem sede buscar beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais acabará. E a fonte de água viva é o Senhor, o Consolador, Espírito de vida e louvor. Preciso de ti. Tu és o Espírito de amor, meu guia e consolador. Enche-me com fogo do Senhor. Preciso de ti. E aquele que tem sede buscar beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais acabará. Vamos lá! Aquele que tem sede busca o quê? Beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais acabará. Senhor, a fonte de água viva é o Senhor, o Consolador, Espírito de vida e louvor. Fala assim, ó, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador. Enche-me com fogo do Senhor. Preciso de ti. A igreja, a fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor. Preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador. Enche-me com fogo do Senhor. Preciso de ti. Preciso de ti.
Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, o consolo e o poder do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E a igreja diga amém e amém. Deus abençoe, queridos. A gente se vê aí semana que vem. Fiquem com Deus. A fonte de água viva é o Senhor. Cadê? Preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu